Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com o nosso ensino da escola bíblica. Estamos já chegando ao final do trimestre, já estamos na lição de número 12. Lição essa prevista para o dia 19 de junho, o próximo domingo, que já é a penúltima lição do trimestre. Estamos já perto de encerrar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo para a glória de Deus, né? Deus no controle de tudo. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua vida. A nossa lição nesta semana, ela tem por título A Bondade de Deus em nos atender, né? Deus é bom, Ele ouve as nossas orações e Ele nos atende dentro daquilo que Ele acha e Ele entende que é o melhor para cada um de nós. Lição 12, a bondade de Deus em nos atender. Texto áureo: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículo 11. Jesus aqui fazendo uma referência à bondade do Senhor. Ele fala que o ser humano, né, que não são nada bons, consegue dar boas dádivas, né, consegue atender aos filhos, quanto mais o vosso Pai, quanto mais o nosso Pai Celestial, né, não dará coisas boas para nós. Na verdade prática, Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles, né? Aqui é onde está o detalhe, né? Até o próprio Tiago, na sua carta, ele ensina que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, né? E a verdade prática aqui, ela é muito enfática, né? Ela chega a ser verdadeiramente uma verdade prática, né? Verdadeiramente uma verdade prática. Quando o nosso irmão diz: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles, né? Então Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, e por ser um Deus que conhece o futuro, Ele só vai nos dar aquilo que realmente não vai nos trazer prejuízo no nosso futuro. Então, isso aqui é para quem é servo de Deus, né? Realmente servo do Senhor é quem vai entender os mistérios. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 7, versículos do 7 ao 20. Nós vamos fazer aqui a leitura de alguns versículos. O versículo 7 diz: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e é o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis.
Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não der bom fruto, cortar-se-á, e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Está aí a leitura da palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, pela leitura da tua palavra, que nesse instante foi lida, Senhor. Obrigado, ó Deus, que o Senhor possa estar aplicando em cada coração e nos ajudando, Senhor, a entender, Senhor, neste momento, a aula, Senhor, teus ensinamentos, e que este ensino chegue, Senhor, a muitos lares, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá no nosso resumo da escola bíblica dominical. Estamos estudando nesta semana a lição de número 12, a penúltima lição do trimestre. A introdução fala: nesta lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Então aqui é o primeiro fato, o primeiro ponto a ser destacado, né? Deus é bom e ouve as nossas petições. Deus ouve as orações de todos nós, né? Quanto ao responder, aí vamos ver, né? Vamos aprender que aí vai na vontade dele, vai no propósito dele. Tem que ver o conteúdo da nossa oração, né? Para que a gente possa ser atendido pelo Senhor. Mas ouvir, Ele ouve. Deus ouve todas as orações que são feitas. Veremos também que aqueles que entrarem pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus proposto por Cristo no Sermão do Monte, né? É uma outra situação aqui. Deus, Ele conhece realmente quem são os dele, né? Deus, Ele reconhece realmente pelo proceder, né, daqueles que verdadeiramente aceitaram a Jesus como seu Salvador e tiveram uma mudança de comportamento, né? Tiveram uma mudança. Deixa o Espírito Santo conduzir, né? A esses, Deus responde às suas orações. Também aqui, o Senhor é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas, né? Aqui está uma terceira situação, né? Que os crentes verdadeiros que buscam o Senhor na palavra, na oração, esses não são fáceis de serem enganados pelos falsos profetas, né? Porque eles conhecem as Sagradas Escrituras, eles têm conhecimento do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Bom, tópico 1, a bondade de Deus. Vamos procurar ser bem rápido para não alongarmos o vídeo. A bondade de Deus, definição, né? Tudo tem a sua definição. E a bondade de Deus, vamos entender aqui no grego, né? No grego principalmente, o que quer dizer essa bondade, né? A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom. Então Deus é bom, boa índole. Deus tem boa índole, benevolência, brandura e boa ação. E aí entra a parte filosófica também. A bondade de Deus na parte filosófica é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral, né? Filosoficamente, esta é a definição. E na visão grega? Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo, né? O mais sublime atributo. Isto era, na definição da visão grega,
Os gregos viam a bondade como o mais sublime atributo de uma pessoa. Bom, e a bondade é um atributo de Deus, mas não do homem. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. Aí a gente vê que o apóstolo Paulo, ele declarou em Romanos capítulo 7, versículo 18, o apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então a gente já percebe, por essa declaração do apóstolo Paulo, que se Deus não implantar em nós, através do Espírito Santo, através do fruto do Espírito, aí a gente não consegue executar, pelo menos um pouco, pelo menos querer ser bom, porque para ser bom, realmente só o nosso Deus é quem tem essa bondade, Só o nosso Deus é quem é capaz de ser bom. Então, ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter tendências para o mal e para práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Então, é por isso que Jesus disse, falando lá para Nicodemos, mas que se estende para todo ser humano, não é só o fato de aceitar a Jesus e se tornar um religioso, Não é só o fato de ir para a igreja, não é só o fato de ter uma congregação para assistir o culto, não é só o fato de ter uma carteirinha de membro. Jesus disse que é necessário nascer de novo. E nesse novo nascimento é que o crente adquire esse pensamento que vem agora a estar de acordo com o pensamento de Deus. Então, é necessário ao ser humano nascer de novo, ter esse novo nascimento, ou seja, a regeneração. Se a gente não conseguir ser regenerado, lógico que a gente não vai conseguir acompanhar os pensamentos do Senhor, e aí as coisas mundanas, as coisas do mundo, é quem vai tomar conta da mente da pessoa. Mesmo ela indo para a igreja, mesmo ela cantando na igreja, porque cantar é uma coisa, louvar é outra, aí não vai conseguir atingir os objetivos que Deus deseja para as nossas vidas. Só através do novo nascimento é que o ser humano consegue chegar perto de agradar a Yahvé, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, como disse Jesus em Mateus 7,14, podemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para de fato fazermos o que é bom. Então veja aqui a importância aqui, somente entrando pela porta estreita, Somente entrando pela porta estreita é que nós vamos alcançar esse objetivo. Enquanto a pessoa querer entrar pela porta larga, andar pelo caminho largo, pelo caminho de que pode tudo, dos seus próprios orgulhos, dos seus próprios conceitos, sem observar o que Deus determina para a pessoa, aí vai estar fazendo a sua própria vontade, deixando de fazer a vontade de Deus, e aí Deus não vai ter compromisso com essa pessoa, porque ela está agindo por sua própria conta. E a bondade de Deus no aspecto bíblico. É o subtópico 2. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Êxodo 33, 19. Deus é bom por natureza, por isso João disse que ele é amor. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar que o real, verdadeiro, bom e transcendente, vamos ver aqui, e fonte de toda a benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem
é transcendente e está em Deus. Salmo 34, né? A bondade é transcendente, está acima, né? É elevado, né? Somente Deus tem essa capacidade. Aí o texto de Mateus 19:16 em diante mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna, né? Uma passagem muito conhecida, quando aquele cidadão chega para falar para Jesus, né? Perguntar o que tem que ser feito para herdar a vida eterna. Aí ele fala: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta: por que me chamas bom? Segundo, tem a Bíblia de estudo aplicação pessoal, aí segundo essa Bíblia de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio de obras, se estas não forem acompanhadas pela fé, pelo amor a Deus, né? Então, Jesus deixa bem claro que não é pelas obras, né? Até tem as obras, mas tem que ser pela fé, né? A salvação, ela vem pela fé. Agora, através da fé manifesta-se as obras. E aí, a fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. E o subtópico 3, a bondade de Deus no aspecto teológico. Agora, teologicamente falando, né, o termo bondade é amplo e envolve. Olha só, o termo santidade no que diz respeito ao estudo teológico, né? Envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Então, é uma série de coisas que faz parte da bondade de Deus, né? Da bondade do nosso Senhor, do nosso Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, do Eu Sou. Então, logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Então, por isso que Jesus disse. Jesus ele não falou aquilo dali para humilhar aquele jovem. Jesus foi enfático e verdadeiro no que ele falou, né? Que bom realmente só há um, que é Deus. Para ser bom no sentido mesmo da palavra bom, né? Somente Deus é quem realmente tem a capacidade de dizer que é bom. Por isso que Jesus falou aquilo para aquele jovem, né? Então nós podemos ver a bondade dele, né? De Deus no amor, no seu amor para conosco. Em João 3,16, ele deu o seu Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, aí é uma pena que poucos creem, né? Como tem que crer, porque quem crê obedece, né? Quem crê coloca em prática os seus mandamentos, né? Mesmo lutando contra a carne, mas cai, se levanta, mas o desejo é de estar de pé, né? Não é aquele tipo de pessoa que é fazendo as coisas erradas e achando que está certo, achando que tem que ser assim mesmo, porque ele ou ela é quem decide a sua vida. Então, Deus deu o seu Filho amado, né, para que todo aquele que nele crê, né, ninguém é obrigado a crer, mas quem crê receberá a vida eterna, porque quem crê vai colocar em prática os seus mandamentos. Aí o que mais aqui, ó? Também podemos ver a bondade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades. Salmo 23, né? A gente vê isso, Mateus 7:11 também. E o Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Então Deus é tão bom, a bondade de Deus ela é tão elevada que até quem não merece recebe da sua bondade, né? Porque senão o Senhor, logicamente, ele já tinha tido a atitude de ajudar somente os que estão de acordo com a sua vontade. E os que não estiverem, consequentemente, não ia alcançar da sua bondade. Mas Deus é tão bom que até quem não merece, ele ajuda. Até quem não merece vê o sol nascer todos os dias, né? Até quem não merece tem saúde. Até quem não merece
recebe da bondade do Senhor, né? Quanto mais aqueles que buscam. Claro que merecer ninguém merece, né? Porque todos pecaram e destituídos ficamos da glória de Deus. Porém, tem alguns que buscam o Senhor. E Deus vê, Deus sabe, né? Deus sabe aqueles que o buscam e aqueles que não o buscam. Não por falta, não adianta falar que é porque não tem tempo, né? Não adianta falar, porque quando vai para o leito, aí no instante, tem tempo de ficar lá, né? Mas vamos lá. Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração segundo a sua perfeita vontade, né? Deus é bom e atende aos seus filhos que o invoca em oração, né? Agora tem gente que quer receber as coisas de Deus sem o buscar, né? Sem orar. Aí também já é um pouco demais, né? Já não. Mas mesmo assim recebe, né? Mesmo assim recebe porque sempre tem alguém orando, sempre tem alguém pedindo misericórdia ao Senhor pelos caídos, né? Pelas pessoas que estão caídas nos seus deleites e pecados, sem nem reconhecer que estão em pecados, né? Tópico 2. Há dois caminhos. Aí aqui a coisa vai se estreitando, né? Porque a bondade de Deus, pelas coisas materiais, todos alcançam, né? O sol nasce para todos. Agora, concernente à salvação, aí a coisa vai se estreitando, né? Aí é quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, ou quando chegar da pessoa partir para a eternidade, aí é que vai saber se valeu a pena, né? Ter negado o Senhor, se valeu a pena ter levado o tipo de vida que viveu. Depois que não tiver mais como mudar, né? Quando não tiver mais como se arrepender, aí a pessoa vai saber se valeu a pena ou não. Apesar de que a Bíblia mostra o caminho, e aqui está retratando, né, os dois caminhos, as duas portas, e é bom a gente tomar cuidado para fazermos conforme Jesus tem nos ensinado. Então, a porta e o caminho, no aspecto bíblico, a porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. A porta fala, o que a porta é? A porta fala de um acesso, né? Fala de um acesso e uma nova vida e experiência com Jesus, né? Não adianta dizer eu aceitei Jesus e não ter uma mudança de comportamento. Não adianta dizer que tem Jesus, não adianta ser um religioso e não deixar o Espírito Santo mudar o comportamento. Isso aí significa que a pessoa não passou pela porta estreita, continua na porta larga. Né? O caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha de pecado, né? Então, esse é o novo caminho. Saiu da trilha de pecado e agora anda nos caminhos do Senhor. Mas se anda ainda na desobediência, não obedece àqueles que o Senhor instituiu, né? A gente sabe muito bem que há uma hierarquia a ser obedecida, e quando a gente não obedece, estamos desobedecendo não aqueles que o Senhor colocou para a gente obedecer, mas primeiramente ao Senhor. A nossa desobediência é primeiramente ao Senhor. Então, quem assim age não está no caminho estreito, está no caminho largo. E agora seguem o melhor e único caminho, né? Quem está no caminho estreito, conforme João 14:6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tudo que Jesus falou é verdade, tudo que Jesus falou é para nos colocar no caminho, e tudo que Jesus falou, se a gente cumprir, se a gente andar por esse caminho que é Jesus, vamos sim chegar no Pai, porque foi Ele que prometeu. Agora, o caminho é estreito. O caminho é estreito, a gente sabe que para andar por esse caminho não é para qualquer um, né? Sem a ajuda de Deus a gente não consegue. Tem horas que tem que passar abaixado, tem hora que tem que passar de joelho, tem hora que tem que passar se arrastando, mas o importante é não desistir.
não desistir, né? Deixar tudo na dispensação do Senhor e Ele entrará com providência, né? O caminho estreito, ele é dolorido, é espinhoso, mas o final dele é glorioso. Então vale a pena a gente ir por esse caminho que Jesus nos mandou. Então, aí aqui tem a explicação, né? A explicação histórica, né? Que Jesus falava as coisas para eles lá da época entender. Então Jesus usava metáforas, né? Lógico, o caminho, a porta, são metáforas para eles entenderem a mensagem que Jesus estava querendo passar. Então vamos lá aqui, ó. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e ao caminho. É bem possível que, ao mencionar estes termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Então, isso aí já era para eles entenderem, né? Essa era uma metáfora que Jesus estava fazendo. Só que essas portinholas eram chamadas de fundo de agulha. E quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessário a retirada da bagagem, e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada, né? Tá vendo como é uma metáfora que realmente faz sentido, né? Não entra bagagem, né? Não vai dar para entrar, não vai dar para passar com bagagem, né? Por essa porta estreita, né? E a gente vê aqui a explicação até, né, de quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Ele está se referindo a essa porta estreita, né, que era chamado de agulha, onde o ser humano, para passar, tinha que passar de joelhos, se abaixando, né, se agachando, quanto mais um camelo. Então tudo isso são metáforas de coisas da época que eles vivenciam, que eles conheciam, né, que os judeus conheciam, e por isso Jesus fazia uso dessas metáforas. E a gente precisamos entender. Então foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, né? Mateus 7,14. Agora, o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós, né? Qual é a ilustração das duas portas e dos dois caminhos? Eu sei que todo crente sabe, né? Eu tenho certeza que todo crente sabe o que significa os dois caminhos e o que significa as duas portas. Bom, a porta estreita é a que conduz à vida eterna. A porta estreita conduz à vida eterna. Por isso que é sacrifício, né? Passar por ela. Mas Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Então, a gente sabe muito bem disso, né? Não são as obras que vai levar o homem a Deus, né? É necessário a fé, e uma fé que faça com que a gente ande no caminho estreito. Essa fé que faz com que a gente consiga. Então, uma vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está lá em Lucas 13:24. Então, o verbo porfiar, quando Jesus disse porfiar, esse verbo, na sua vertente grega, lá no grego, no original grego, significa, sabe o quê? Esforçar. Significa se esforçar.
né? Por isso que a gente fala que não é fácil. Ser crente é fácil. Ser salvo é difícil, porque exige esforço. Partindo já da oração, tem que se esforçar para orar, tem que se esforçar para ler a palavra do Senhor, tem que se esforçar. Se não se esforçar, não vai conseguir, né? Porfiar significa se esforçar. Se alguém deseja a salvação, tem que se esforçar. Se alguém deseja a salvação e não se esforça, não vai conseguir. Infelizmente, não vai conseguir. Porque Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo e existe um caminho a ser percorrido para que se alcance a salvação. Então, significa se esforçar-se com zelo extremo, significa empenhar-se em obter algo, né? Você ter na mente, eu vou conseguir, eu vou pagar o preço. Aí você fala, mas Jesus não já pagou o preço? Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, porém fica agora o que a nossa parte, né? A nossa parte é a que precisa ser feita. E para que a gente faça a nossa parte, que é permanecer em Cristo, nós precisamos nos esforçar. Se a gente não se esforçar, porque, irmãos, existe o inimigo das nossas almas. Existe o inimigo das nossas almas, que ele luta dia e noite para nos tirar da presença do Senhor. Ele levanta até as pessoas mais próximas da gente para tirar a gente da presença do Senhor. Ele levanta, ele usa os mais fracos, que estão mais próximos da gente, as pessoas que não buscam o Senhor, as pessoas que não estão nem aí para a oração, nem para a leitura da palavra de Deus, que não se fortifica, mas que empresta a sua vida à carnalidade. E quando falamos de carnalidade, não estamos falando aqui de prostituição, estamos falando de pessoas que não buscam o Senhor na oração e no jejum, e age carnalmente, achando que pelo fato de ir à igreja já é suficiente. São essas pessoas que o inimigo usa para nos atingir, né? Então nós precisamos nos esforçar, né? Nos esforçar com zelo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus, porque o objetivo principal da morte de Jesus na cruz do Calvário foi exatamente isso, de um dia reunir aqueles que o aceitaram, né, que abraçaram esse projeto do novo nascimento, para um dia estarem, né? Jesus disse, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então esse é o desejo do Senhor Jesus, que o ser humano venha andar no caminho estreito, porque o caminho estreito vai levar a essa condição de brevemente estarmos todos reunidos na presença do Senhor para sempre. Jesus disse, aonde eu estiver, estejais vós também. Então isso é muito maravilhoso, né? Mas que a gente precisa estar atento para estar no caminho estreito. No caminho estreito. É esse o caminho que Deus determinou para a gente andar. E a escolha entre os dois caminhos, né? O tópico 2, subtópico 3, fala da escolha entre os dois caminhos. Então, neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias em Jeremias 21:8. Então só tem dois caminhos, não existe purgatório, isso é conversa, não existe purgatório, não existe sétimo dia, não existe. Existe dois caminhos, existe o caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte. Só tem esses dois caminhos, não existe outro. Isso é bíblico
está escrito, não podemos mudar, não podemos acrescentar, não podemos tirar, só existe esses dois caminhos e pronto. Ou a gente anda pelo caminho da vida, ou a gente anda pelo caminho da morte. Não existe uma outra possibilidade. Então, infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições. Né? O caminho da morte, tudo é permitido, tudo pode. Né? Quem manda é você. Você vai para onde você quer, você faz o que você quer. Você não deve satisfação a ninguém, ninguém manda em você. Né? É você que faz, é você que age. Tudo é você que decide. Não tem ninguém acima de você. Então esse é o caminho que conduz à perdição. Esse é o caminho que conduz à perdição. Né? Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições. Tudo é permitido. Então, contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Ou seja, no caminho estreito existem as tentações também. A pessoa pode escolher entre fazer o bem ou fazer o mal, entre obedecer ou desobedecer, né? Só que no caminho estreito, quem está no caminho estreito prefere obedecer, prefere continuar no caminho estreito, porque ele sabe aonde ele vai chegar. Ele sabe aonde ele vai chegar. E, na verdade, também, quem está no caminho largo também sabe aonde vai chegar. Né? Também sabe aonde que vai chegar. Tanto quem está no caminho estreito sabe aonde vai chegar, como quem está no caminho largo também sabe aonde vai chegar. Eu digo porque eu já estive no caminho largo. Eu já estive no caminho largo e eu sabia para onde eu estava indo. Mas eu louvo a Deus que usou de misericórdia na minha vida e me colocou de novo no caminho estreito. Eu louvo a Deus por essa atitude do Senhor na minha vida. Mas quem está lá quem está no caminho largo sabe para onde está indo. Pode até não ter forças para entrar no caminho estreito, mas que Deus possa entrar com providência na vida daqueles que estão no caminho largo, como entrou na minha. O apóstolo Paulo fala, né, que a gente tudo nós podemos tudo, ninguém vai impedir, não. Agora, nem tudo nos convém, existem coisas que não nos convêm. A gente sabe, porque vai desagradar o Senhor, vai nos puxar para o caminho largo. Então não me convém, porque se vai atrapalhar a minha comunhão com o Senhor, vai me puxar para o caminho largo, então não me convém, não me serve, não me interessa. E isso aí, quem tem que decidir somos nós. Deus ele não vai pegar ninguém a pulso e colocar em um caminho ou no outro. Por ele todos estariam no caminho estreito, humilhando Satanás, fazendo a vontade do Senhor. Mas fazer o quê? Se muitos preferem estar no caminho largo, o que Deus vai fazer? A não ser julgar no final dos tempos. Então, pela porta larga é possível passar as obras da carne. Depois você lê Gálatas 5, 19 a 21, quais são as obras da carne. Né? Tem umas coisinhas lá, né? As coisinhas lá, quando se fala em carne, logo se pensa em prostituição, mas tem outras coisas lá também. Não é só a prostituição não, que é obra da carne não, tem outras coisas lá também. Tem gente que nunca se prostituiu na vida, mas também não vai para o céu, porque pratica obras da carne. Mas está aqui, quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, aí vem inimizade é obra da carne. Pessoas briguentas, é obra da carne. O que mais? Porfias, é obra da carne. Né? Pelejas, né? Lutas, eu sou melhor, né? É do jeito que eu quero, fica pelejando para se sobressair, para mostrar que ninguém manda, para mostrar que é o tal, para mostrar que é a tal.
Isso é peleja, fica pelejando. Obra da carne. E todo tipo de pecado, né? Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Viver a eternidade sem Deus é o destino de quem está na porta estreita, aliás, na porta larga e trilhando o caminho largo. O seu fim é passar a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora, como os luzeiros no firmamento. Então, o caminho estreito nos traz muito sofrimento, muitas dores, muitos espinhos, muita humilhação, muitos problemas, mas a gente sabe porque o próprio Jesus ele passou pelo caminho estreito, pela porta estreita, foi muito humilhado, mas ele desprezou a afronta. É isso que nós precisamos aprender, desprezar a afronta. Deixa-nos afrontar, não tem problema. Pode afrontar à vontade, não tem problema. Jesus fez isso, desprezou a afronta, porque ele sabia o que vinha para ele. E o crente que está no caminho estreito, ele também sabe que se ele desprezar a afronta, que se ele passar pelas humilhações, se ele continuar firme, ele sabe aonde que ele vai chegar. Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui tem tempo de validade e que já está bem próximo de ter um fim. E aí o que vai prevalecer é a eternidade. Ou no céu com o Senhor, ou na perdição sem o Senhor. Jesus advertiu quanto às mentiras dos falsos profetas, que já é o tópico 3, né? A sinopse do tópico 2, Jesus mostrou que existem apenas 2 caminhos, o largo e o estreito. Aí aqui o tópico 3 é a mentira dos falsos profetas. Os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Então, são os religiosos. Se veste como crente, anda como crente, canta como crente, faz tudo que os crentes fazem. Mas são lobos. São falsos profetas. Então, sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para sua defesa, né? Então, o lobo, o falso profeta, ele pode devorar a ovelha com palavras, né? Com atitudes. É lobo, destrói, a ovelha não pode fazer muita coisa. Ela fica indefesa, porque ela é ovelha. Ela não vai ter como lutar corporalmente com o lobo. Então, Jesus ensina a termos esse cuidado, né? Esse cuidado. Porque elas não têm, né? Elas têm pouca capacidade para fazer sua defesa. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos 2 caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. São aquele tipo de pessoa que não procura fazer as coisas conforme Deus ensinou e ainda leva pessoas, né? Leva quem quer a fazer as práticas que eles fazem, né?
Então, os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por dentro, né? É aquilo que eu falei. Se veste como crente, anda como crente, vai para a igreja como crente, às vezes prega como crente, às vezes louva como crente, às vezes tem cargo como crente dentro da igreja, mas são lobos. Porque, como que a gente vai ver daqui a pouco, como que a gente conhece? Como que é o proceder dos lobos? Quando a gente fala aqui no masculino, mas tem lobas também, né? Lobas também que querem destruir as ovelhas do Senhor. Então Jesus faz menção aos falsos profetas, né? Logo depois que ele falou, então, o crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Então, os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos e vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, né? Então, aí o subtópico 2 fala como detectar os falsos profetas, né? Como que a gente sabe que é um falso profeta? Bom, de acordo com a Bíblia de estudo aplicação pessoal, podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmo. Então, aí é a primeira dica, né? Quando você vê uma pessoa que não fala muito de Jesus, a pessoa é crente, mas não fala de Jesus, né? A pessoa é crente, mas conhece de tudo, de todo tipo de assunto, só não tem Jesus no seu vocabulário, né? Só não ensina sobre Jesus, mas ele sabe de tudo menos do Senhor. Então, quando o nome do Senhor Jesus não está na boca de um crente, então a gente já tem que ter um certo cuidado. Já começa por aí. Fala de tudo, conhece de tudo, tem conhecimento de tudo, mas não tem conhecimento do Senhor Jesus, não consegue ensinar nada do Senhor Jesus, né? Se tem uma oportunidade, não sabe nem encontrar um versículo na palavra de Deus. Por quê? Porque não lê, né? Se não lê, não tem compromisso. Se não tem compromisso, não está no caminho. Se não está no caminho, não é ovelha. Bom, então, também podemos identificá-los por seus frutos. A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bons frutos, será cortada. Mateus 7,19. Então, às vezes é aquela pessoa que se veste bonito, né? É aquela pessoa que você olha assim, e aí sim é um crente, aí sim é uma irmã, aí sim. Mas só tem beleza, mas quando você procura os frutos, essa pessoa não faz nada, não tem fruto, não dá frutos, é infrutífera, não consegue frutificar, né? 255 anos na igreja e você não vê um fruto dessa pessoa, nunca ganhou uma alma, nunca fez nada, nunca você não vê nada, não vê fruto nenhum nessa pessoa, né? Só vê beleza. Então, a imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta, né? Caráter, conduta. Uma pessoa que só vive falando da vida dos outros, só vive se levantando contra a vida dos outros, né? Tudo que vê na igreja está errado. Fala do pastor, fala do presbítero, fala do diácono, fala do porteiro, fala de tudo quanto é
de tudo, todo mundo está errado, só ele que está certo, só ela que está certa. Então, né? Isso é um procedimento de quem é lobo, de quem é falso profeta, né? Então, está relacionado o quê? A imagem do fruto usada por Cristo, relacionada ao caráter. A pessoa que vive de fofoca, que vive de falar da vida dos outros, é um mau caráter. É uma pessoa sem caráter, sem conduta. Então, ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta. Qual é? O seu ensino. Quando ensina, né? Quando ensina. Se ele ensinar alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor, né? Se os ensinamentos dessa pessoa não estão de acordo com o que Jesus ensinou, então não podemos dar valor, né? Tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Se vem com outro tipo de ensinamento, já vemos que não procede de Deus. Já identificamos como lobo e não como ovelha. E uma análise criteriosa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizam somente aquilo que as pessoas desejam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse, né? Então, acho que aí está uma coisa muito fácil de se identificar um falso profeta. A pessoa pode estar lá no erro, mas ele só profetiza coisas boas, né? Ele quer estar no auge, ele quer estar sempre prevalecendo, né? Ele tem sempre, ele fala as coisas, fala que foi Deus que falou, né? E nunca a pessoa pode estar lá na situação que for. Ele só leva uma palavra ali que como que Deus está se agradando da vida da pessoa. Isso a gente viu muito com os falsos profetas do Antigo Testamento, né? Quando Israel estava ali sendo levado cativo. O profeta Ananias, por exemplo, né? Ele dizia que era por pouco tempo, que o Senhor logo ia trazer, né? Mas tinha lá um Jeremias do Senhor que dizia que não era bem assim, né? Que até queria que fosse, mas não era o que o Senhor tinha planejado. O negócio era bem mais complicado. Então, os falsos profetas são terríveis, né? Mas tem sempre aquela palavrinha, Deus abençoe, né? É aquela conversinha mole, uma coisa que como que Deus fosse automático, né? Como se Deus fosse automático, mas não é bem assim. E concluímos dizendo que a Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, que sejam boas, que sejam más, né? Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. Então, a salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Aí estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Deus é bom, mas a sua bondade faz com que Ele nos leve a ter uma salvação, porque Ele enviou o seu Filho exatamente para isso, né? E tem muitas pessoas se aproveitando da bondade de Deus para muitas coisas e se esquecendo da salvação. Mas Jesus vai voltar, né? Ele prometeu que vai voltar, os sinais estão aí, ele vai voltar. E quando ele voltar, aí pode ser que seja prejuízo, né, para muita gente
que não estão levando a sério as coisas do Senhor. Mas que Deus tenha de misericórdia das nossas vidas, né? Que continue sendo bom nas nossas vidas, em nome de Jesus, né? Deus abençoe sua vida, seu lar. Foi esta a palavra desta semana. Próxima semana estaremos encerrando o trimestre, se assim Deus nos permitir, se Jesus não tiver voltado, né? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Pai, abençoa, Pai, a todos quanto irão ter acesso a esse material, que o Senhor possa estar falando a cada coração. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão.